Bastidores da Bola. Boa tarde, estamos no ar para mais um sabadão de Bastidores da Bola. Outra edição com uma grande figura do futebol brasileiro para a gente conversar sobre temas importantes da atualidade do futebol nacional, seleção brasileira e tantos outros assuntos bastante importantes que a gente trata aqui diariamente também na programação da Jovem Pan. Antes de apresentar o nosso convidado, apresento a nossa bancada aqui. Eu, Vitor Boni, conduzo o papo ao lado dos meus colegas. Pedro Marques também vai ajudar aqui, Giovanni Chacon e Guilherme Nápoles é quem forma o nosso time do Bastidores da Bola desta edição. E o convidado, mais do que especial, é um cara com experiência em grandes times do futebol nacional, comandou Botafogo, comandou Fluminense, Bahia e tantas outras equipes. Também tem trabalhos fora do país, em seleções internacionais e ainda tem cargos de dirigência em clubes como o São Paulo e também o Vasco da Gama. René Simões é o nosso convidado desta semana. Professor René, muito obrigado por estar aqui, aceitar o nosso convite e por conversar com a gente aqui no Bastidores da Bola. Boa tarde para você, René. Boa tarde, prazer grande estar falando com vocês aqui, falar sobre bastidor do futebol, né? Atualmente a gente está falando muito dos bastidores, aquilo que nem todos têm acesso e as grandes verdades de hoje são mentiras amanhã, as mentiras de hoje tornam-se as verdades de amanhã, então é bem interessante, um prazer estar aqui com vocês. E medalhista olímpico também com a seleção feminina, não posso deixar de destacar esse grande feito do René Simões. Por favor, né? Qualquer outra modalidade seria impossível você apresentar alguém não falando que ele é medalhista olímpico. Exatamente. O futebol não se dá muito valor para isso. Exatamente, medalhista olímpico com a nossa seleção feminina em Atenas 2004. Professor René Simões, inclusive quero começar perguntando para o senhor como é que está a sua atualidade, com o que você está trabalhando nesse momento, até para que as pessoas que acompanham, admiram o seu trabalho, possam saber onde é que está o René Simões e também a curiosidade, né? Se o senhor tem a vontade de, quem sabe, um dia voltar a treinar uma equipe de futebol profissional, voltar a retomar o apito, a prancheta, quem sabe estar no banco de reservas mais uma vez, René Simões. Olha, atualmente a minha vida é dividida assim. Bom, eu hoje estou no escritório aqui da Universo Jump. O que é o Universo Jump? É uma empresa que a gente faz treinamento com as pessoas, faz assessoria para grandes executivos, faz um produto que a gente tem chamado Power Up. A gente faz toda uma análise da pessoa e depois vai dizendo para ela as características, as qualidades, as imperfeições ou defeitos que ela tem que corrigir, todos nós temos. Esse é um dos trabalhos. Eu faço as minhas mentorias, eu tenho jogadores, eu tenho treinadores, eu tenho advogado, eu tenho estudantes e tenho os restaurantes também, que eu passo muito pouco, mas de vez em quando dou uma passadinha para ver aí as palestras que a gente sempre dá. E o tema da palestra é Campeão do Impossível, né? Líder de Impacto. Esse é o tema mais forte da minha palestra. Né? E trabalhar de novo como treinador de futebol, você tem essa pretensão em algum momento ou é uma fase que já foi na sua carreira? Não foi não. A mosca me mordeu, principalmente agora trabalhando com treinadores, né? A gente vai vendo como a gente ainda está moderno. Eu ontem comecei a ver jogo, o Newcastle com o Manchester United, às 11 horas da manhã, e acabei ver o último jogo, que foi Fluminense e Santos. Foi Fluminense e Santos o último jogo? Eu acho que foi Fluminense, o Bahia e o Fortaleza, vi um pedaço também, vi Flamengo, vi todos os jogos ontem, e a gente ficou com aquela... mexendo na gente, né? Eu teria feito isso, eu faria desse jeito, acho que a arrumação não é assim, então mexe com a gente. Fica brincando com um campinho ali enquanto vê o jogo, né? Mexendo nas peças. É verdade. Principalmente ver a forma como o Flamengo joga atualmente, é o que me encanta, né? Ver um time que marca correndo para frente. Eu acho que essa é a grande diferença que o futebol brasileiro precisa aprender. Marcar correndo para frente, a saída de jogo, os jogadores vindo atrás buscar e depois se projetando, atacando muito espaço, é o que faz o
o Flamengo, e com um trabalho de bola. Vocês talvez não tenham visto, mas quem viu o time de 81, e eu joguei contra aquele time, aliás, eu estreiei no profissional dirigindo olaria contra aquele time de Zico, Adílio, Moza, espetacular aquele time. Então, eles não perdiam a bola, valorizavam, eles descansavam com a bola. E isso o Flamengo faz muito bem hoje em dia. E antes de eu passar a bola para os meus colegas aqui da bancada, Pedro Marques, Giovanni Chacon, Guilherme Nápoles, só então seguindo essa linha, o telefone tem tocado bastante, pedindo o seu retorno? Olha, já tocou sim. E interessante que há pouco tempo um cara ligou para mim e disse assim, eu queria saber qual é o seu modelo de jogo. Eu disse, olha, se você me der 380 milhões, como deram para o Arthur Jorge, eu vou dizer para você que meu time vai jogar lá em cima, marcação muito alta, meus laterais vão estar espetados, os meus meias vão circular o tempo todo, eu vou fazer o perde-ganha muito rapidamente. Agora, se você me der só 5 milhões, eu vou puxar o meu time todo numa marcação muito baixa e vou todo dia à igreja pedindo a Deus que me ajude para que eu faça um gol no contra-ataque. Tudo depende dos cofres. René Simões, o nosso... assim. Não se faz omelete sem ovos, né? René Simões, o nosso convidado dessa semana no Bastidores da Bola. Pedro Marques, boa tarde para você, sua primeira pergunta. Muito boa tarde, Vitor Boni, todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Professor René Simões, prazer estar conversando com você aqui no Bastidores da Bola. Minha pergunta é em cima desse tema dos técnicos. Você citou o Arthur Jorge, técnico estrangeiro. Campeonato Brasileiro 2025 começa com 9 dos 20 clubes com técnicos estrangeiros. Por que você acha que os técnicos brasileiros perderam espaço e por que agora a bola da vez é sempre o estrangeiro? Olha, eu não sou contra e nem posso ser. Eu trabalhei em 7 diferentes países, não pode ser contra o treinador estrangeiro. Absolutamente eu sou a favor. O que eu não sou a favor é da desigualdade. Por exemplo, agora não me satisfaz, mas pelo menos a gente vê coerência. O Mano foi demitido na primeira rodada e o Caixinha agora na terceira, o que não estava acontecendo. Os brasileiros eram demitidos, mas os estrangeiros não. Se você pegar o Jorge Sampaoli, o que ele fez no Santos, qual foi o título que ele ganhou no Santos? Nenhum. E ele passou o ano todo perdendo jogos incríveis e não foi mandado embora. O brasileiro é logo mandado embora. Então, eu quero só que seja tudo igual, não tenho problema nenhum. Eu acho que a contribuição deles é boa. O Jorge Jesus veio, quando veio para o Flamengo, eu fui o primeiro a dar uma declaração dizendo: Flamengo, pode trazer que vai te ajudar e vai ajudar o futebol brasileiro também. Essa intensidade, essa busca incessante pelo gol, essa inquietude que o Jorge Jesus tem, fez muito bem. Eu acho que nós estamos no momento melhor do futebol brasileiro em termos de ser um pouquinho mais vertical, circular essa bola, ganhando o jogo de 1-0, querendo ganhar de 2, 3. Na minha época, a arquibancada ficava pedindo mais um, mais um, mais um. Hoje em dia o torcedor se contenta com 3 pontos. Então eu compro o ingresso, eu quero tudo. Eu quero ver beleza no jogo, eu quero ver os gols e eu quero ganhar os jogos. Então esse é o pensamento. Não sou contra os treinadores estrangeiros, só discordo do tratamento ser desigual. Treinadores estrangeiros cada vez mais presentes no futebol brasileiro. Giovanni Chacon, boa tarde para você. Sua primeira pergunta ao nosso convidado dessa semana, o técnico René Simões. Fala, Boni, um abraço para você, um abraço para todo mundo e para o René. A pergunta, René, ainda nessa linha, como é que você avalia o futebol brasileiro hoje no conjunto, né? Direções, como elas tratam os treinadores, essa questão da paciência. Você vê que há uma evolução no processo da direção também entender que necessita de tempo, o treinador e tudo mais. Pelo seguinte, quando você para de ser treinador, quando você dá uma pausa, né? Você pode voltar, você estava falando que o telefone às vezes toca. 2017, se eu não me engano, né? O último trabalho com o Macaé, se eu não estou equivocado. Desde então, na minha visão pelo menos, não sei a sua, queria saber, o futebol brasileiro mudou muito em questão de investimento, como os patrocinadores também injetam dinheiro, como o mercado inflacionou. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão hoje do futebol brasileiro. Como é que ele está inserido e quais os pontos a serem evoluídos? Não só, Giovanni, o futebol brasileiro, mas o futebol mundial. Quando você assiste os jogos,
Eu vi um jogo que foi incrível. Arsenal e City. O Arsenal conseguiu fazer 2-0 e aí colocou um ônibus, botou uma carreta na frente e não deixava o City passar por ali. Então, era muito difícil antigamente você ver um técnico assumindo que vou fazer isso e com jogadores extremamente competentes. Então, melhorou a preparação física, o desempenho, a intensidade do jogo, as marcações. É comum você ver um grande time, às vezes, jogando com 5 jogadores atrás, 4 na frente, um só lá. Então, mudou. O que é preciso? Você trabalha muito o cognitivo, a velocidade de raciocínio, as tomadas de decisões, né? Aqui no Brasil, eu acho que se a gente não voltar a pensar no camisa 10, nós vamos continuar com esse problema seríssimo que nós temos de construção. Você pega os 10, olha o Vasco pegou o Garré agora, você vê o Garro, que coisa maravilhosa é o Garro no Corinthians, o Corinthians até cai quando ele não joga. O Flamengo com o De Arrascaeta, que agora o Felipe foi dando tempo, o De Arrascaeta vem desenvolvendo com essa qualidade. Então, camisa 10 nossa, você o Patrick, né? Alan Patrick. É esse tipo de jogador que nós temos que voltar a fazer para que a gente possa, num drible, numa criação de espaço, porque quando você põe a carreta e o ônibus na tua frente, quem é que vai descobrir esse espaço para você atacar? Só quem tiver um cérebro como o Alan Patrick, como o De Arrascaeta, esses vão descobrir o espaço. Os outros não, vão ficar tocando para o lado, e não vai acontecer. Então eu acho que o futebol brasileiro passa por repensar o nosso meio-campo, que é o centro nervoso do jogo, é o meio-campo. E o centro do jogo é onde está a bola. E aí eu vou querer ter muita gente onde está a bola, com o cara que consiga fazer essa imaginação funcionar e descobrir esses espaços que estão terminando por trás da zaga. Até aproveitar o gancho, né? Só para que você também fale sobre a questão de se você vê as diretorias com mais paciência com os treinadores, dando espaço para projeto em relação ao passado, ou se continua também um imediatismo muito grande, muitas vezes, de interromper projetos que você vê, poxa, pode ter uma evolução, mas é tão imediato o futebol, a necessidade de uma resposta em resultado, não necessariamente desempenho dentro de campo, se você vê que isso evoluiu de alguma forma ou não. A gente vê em alguns dirigentes. Vocês entrevistaram aí o Marcelo Paes. Atualmente, para mim, é o melhor dirigente do futebol brasileiro, incontestável. E quantas vezes a cabeça, né, do Vojvoda foi pedida? E o Marcelo disse assim, calma que vai acontecer, o tempo vai trabalhar a favor, e tem trabalhado a favor do Fortaleza. Agora mesmo está uma pressão muito grande, onde o estádio ontem, Fortaleza Internacional, não estava lotado como costuma estar, né? Estava bem vazio o estádio, porque eles perderam o primeiro jogo da Libertadores, o segundo teve a briga que aconteceu. Então, é preciso que se tenha um tempo. Por exemplo, aqui estavam crucificando o Carille. E aí eu faço um programa também, diário, e uma das comentaristas disse, eu acho que o Carille tem que ser mandado embora porque já tem 3 meses. Não, o Carille com esse time não 3 meses. Porque o Nuno Moreira entrou agora, o Garré entrou agora, o Adson se recuperou semana passada, então o Jair se recuperou tem 15 dias, então ele não tem 3 meses. Ele tem esse tempo com esse time que ele está montando agora. Então é preciso que seja feito uma análise do contexto, né? Eu sempre digo que quem não analisa o contexto, né, ele tira um texto, e o texto sempre é o treinador, e é o pretexto, manda ele embora. Então tem que analisar o contexto. Ele tem 3 meses, mas com esse time que ele jogou agora, ganhou de 3-1 do Sport, quanto tempo ele tem com esse time? Né? Ele deve ter 20 dias. Então, como é que em 20 dias eu quero que esse time performe da forma como eu acho que ele tem que performar? Muitas vezes nos falta essa análise de contexto mesmo. E voltando ao tema do Camisa 10, eu sou um grande fã de jogadores com essa característica, inclusive Paulo Henrique Ganso. Eu sei que Guilherme Nápoles também é um grande fã do jogador atualmente no Fluminense. Boa tarde, Gui.
Só te dando esse gancho para você fazer a sua pergunta para o técnico René Simões. Boa tarde, Boni. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Bastidores. Boa tarde, professor. E eu queria puxar um gancho em cima da pergunta do Pedro ainda sobre os treinadores do futebol brasileiro na atualidade. E me chamava muita atenção quando você estava na beira do campo que você era um cara de um comportamental muito calmo, muito tranquilo, sempre com um jeito de falar muito contido, muito tranquilo mesmo. E alguns treinadores do futebol brasileiro hoje têm um comportamental completamente diferente. Como, por exemplo, o Zubeldia, que tem média de quase 1 cartão a cada 2 jogos no São Paulo. O próprio Abel Ferreira, que também é um cara que tem um comportamental um pouco mais explosivo. Eu queria saber a sua opinião desse modo de trabalhar, dessa forma de trabalhar, e se você acha que essa exaltação exacerbada deles pode, em algum momento, atrapalhar ou até mesmo ajudar os times deles dentro de campo. O líder tem que ser pelo exemplo, cara. Tem que liderar pelo exemplo. Eu não consigo entender isso. E uma coisa que eu sempre coloco, se algum deles, em algum dia, conseguiu ter a briga que eles têm com o quarto árbitro e alguma mudança foi feita, eu gostaria que me dissesse isso, que a maioria dos cartões que eles tomam é porque eles começam a brigar com o quarto árbitro chama o juiz, ele vem lá do meio e pum, cartão neles. Em algum dia eles conseguiram trocar alguma... Se me provar isso, eu vou até aceitar. Uma vez no Brasil eu fui expulso, foi num jogo do Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense contra o Fluminense, e eu perguntei para o juiz, por que você está me expulsando? E fui embora. E quando foi no julgamento, eles passaram todo o vídeo dos lances e não tinha momento nenhum, porque eu não falo com os árbitros. Eu não faço a covardia que todo mundo faz, ficar atrás do bandeirinha querendo que ele bandere. Eu acho uma covardia isso. Nunca fiz. Agora, sempre deixei que eles trabalhassem, erraram contra mim, erraram a favor. Ontem o Flamengo... Esse pênalti tão discutido de bater, eu acho que não foi. Não pode, bate na barriga dele, depois vai. Mas o pênalti, o que foi pênalti para mim mesmo foi do Léo Ortiz. Aquele para mim foi pênalti. Então, como é que você discute isso, né? O caso do Vasco, o segundo gol do Vasco. Como é que o Vasco pode reclamar de arbitragem? O Sport, o gol do Palmeiras. Então, eles vão errar a favor, vão errar contra. Eu não vejo isso má intenção, eu não vejo nada direcionado, mas que o treinador tenha calma. E alguns... É muito feio. Para mim é muito feio. Conto até uma história bem interessante que o Jorge Jesus me contou quando esteve aqui no Brasil. Ele foi para a Arábia Saudita e num jogo ele xingou o árbitro de montão, né? E aí, no dia seguinte, ele foi chamado na Federação da Arábia Saudita e o sheik disse para eles, olha, eu sei o que o senhor disse que já traduziram para mim. Se o senhor fizer isso de novo, o senhor sai daqui na hora. Se eu sair do campo, a gente bota você no avião e vai embora, porque você não veio para fazer isso. Você veio para ajudar a desenvolver o nosso futebol. Isso foi na primeira passagem dele, antes de vir para o Flamengo. Eu acho que exemplo nós estamos dando para o meu jogador, né? Se eu sou expulso, 60 e tantos cartões. Isso é um absurdo. Absolutamente inconcebível isso. Professor, até seguindo com esse tema da atualidade dos treinadores no futebol brasileiro e puxando esse gancho também sobre as experiências internacionais que você teve, até a gente nota no seu cenário o livro The Impossible Dream, o Sonho Impossível, sobre o seu trabalho com a seleção jamaicana, classificada para a Copa de 1998. Queria, claro, que você contasse um pouco sobre essa sua trajetória, mas também entender se o senhor entende que falta para os treinadores brasileiros ter um intercâmbio de trabalhar fora do país, colher conhecimentos, depois voltar, porque a gente está vendo o Brasil recebendo muitos treinadores de fora, mas os treinadores brasileiros, eles costumam fazer a carreira inteira no futebol brasileiro. O senhor acha que falta também esse intercâmbio, treinadores brasileiros saírem do país, conhecerem outras culturas, outros estilos de futebol e depois voltarem com uma bagagem maior para aí sim construir a carreira no futebol aqui do país? Olha, o mundo árabe foi dominado durante muito tempo pelos brasileiros, né? Eu, na minha época de Catar, nós éramos 89, 90 brasileiros. Todos os times da primeira divisão e alguns da segunda divisão eram treinados por brasileiros, preparadores físicos, fisioterapeutas, todos. E aí, quando o Michel Platini entrou na UEFA, ele começou a brigar na Ásia, dizendo que nós não tínhamos o reconhecimento da UEFA.
Então esse foi o problema. Aí todo mundo começou a exigir o reconhecimento da UEFA. E como nós estávamos atrasados em termos de academia aqui, de estudos, a Argentina saiu na frente, fez o seu curso lá, regulamentou com Conmebol, mas nós agora já estamos regulamentados na Conmebol, já se pode trabalhar na Europa de novo. Agora, os técnicos brasileiros precisam trocar mais informações. Nós somos muito fechados. Agora mesmo Portugal fez um simpósio imenso lá em que grandes treinadores foram falar. Nós tivemos uma época aqui com o Carlos Alberto Parreira, em que ele fazia o Futecom. Todo final do ano nós tínhamos muito legal o nosso debate entre todos, e treinadores estrangeiros também vinham para cá. Isso é que falta, nós trocarmos mais. Nós temos muito medo de passar informações daquilo que nós fazemos para que não dá arma ao inimigo. Hoje em dia, com análise de desempenho que nós temos nos clubes, todo mundo sabe tudo de todo mundo, não tem o que esconder. Tem que trocar mais isso. E, por exemplo, se um treinador, quando eu trabalho com ele, eu digo sempre, se for para o exterior, não vá sozinho. Não vá sozinho. Eu fui para Portugal e fui sozinho. Foi um grande erro, em 1987. Porque o que acontece nos bastidores, né? Acaba um jogo, você está adrenalizado, você está lá em cima, né? Aí no vestiário você chega e fala, por exemplo, Guilherme não joga mais comigo. Olha o que ele errou, o Guilherme foi horroroso. Aí eu vou para casa, vou ver o vídeo e o Guilherme não errou tanto assim, não. O Giovani errou até mais do que ele. Mas no vestiário eu crucifiquei o Guilherme ali, não em cima dele, mas com a minha comissão técnica. Só que dentro da comissão técnica, que não era a minha, alguém foi ao Guilherme e disse para ele, ó, o treinador disse que você não joga mais. Só que eu fui para casa, vi que ele não jogou tão mal assim, reformulei e no dia seguinte coloco ele para treinar como titular. O que passa na cabeça do Guilherme? Quem manda no time não é esse cara, é outro. E aí você tem um belo problema de confiança. Quando você perde a confiança de um, isso vai se multiplicar e vai atingir todos os outros. Então, o treinador brasileiro precisa trocar mais, né? Começar a estudar outras línguas, que não é impeditivo, mas atrapalha muito você ter o intérprete. Eu nunca quis intérprete, sempre me virei. E depois ter conhecimento do local que você está chegando, né? Você saber que ali tem uma cultura de vida, e você tem que respeitar essa cultura e introduzir o quê? A filosofia de jogar que você gosta, seu modelo de jogo e essas coisas mais. Antes de passar para o nosso Pedro Marques, queria também saber disso. O que você conseguiu tirar dessas suas experiências de fora, especialmente essa passagem pela seleção da Jamaica, uma conquista tão importante para o futebol do país. Claro, você passa também pelo futebol árabe, português, Costa Rica, se eu não me engano também, Honduras. Desses países todos, o que você tirou de cada um deles e conseguiu trazer aqui para o futebol brasileiro, que te fez como um treinador melhor também? Olha, você tem que trabalhar a pessoa. Não importa onde ele esteja, tem que trabalhar a pessoa. Todos nós somos iguais. O que vai modificar é um pouquinho a cultura. Isso modifica um pouco, mas a parte psicológica, a parte funcional, a parte de cognitivo, todos nós temos a mesma capacidade. É preciso que você trabalhe em cima disso. Então, trabalhar com as mulheres, como me melhorou, como me fez cuidar dos detalhes. A mulher é mais detalhista, né? A mulher você tem que dizer o quê, para quê, quando, como, tem que usar todos os Ws que você usa na administração, você tem que usar com as mulheres. Em alguns lugares também, como na Jamaica, né? Eu costumo dizer que a Jamaica é a Bahia falando inglês, é exatamente igual. Então, apertar nos horários. E eu trabalhei 5 Ds, né? Na Jamaica eu comecei a utilizar isso e passei a usar em todo lugar. Porque primeiro você precisa ter um desejo ardente, né? Napoleão Hill fala isso. O que eu quero, o que eu sonho, qual é o meu propósito. Depois você tem que tomar uma decisão. Eu tenho esse sonho, eu vou atrás dele. Depois você tem que ter dedicação. Eu pago o preço. O que tiver que pagar, tem que correr, tem que sair de festa, tem que dormir mais, tem que cuidar melhor da minha alimentação, eu vou. Depois tem a determinação. São os momentos como eu perdi de 6-0 para o México,
no hexagonal final, né? Foram 20 jogos que nós fizemos, mas nos últimos 10 jogos era um hexagonal. Nós perdemos 6-0 para o México, estávamos em último lugar. Todo mundo entregando e acabou. Eu disse, não, agora é a hora da determinação. Está ruim, vamos pegar o GPS e vamos ver onde é que a gente pode ir. E o último, que é disciplina, né? Que era uma coisa que pegava muito para os jamaicanos, porque eles são no problem, don't worry, be happy. Então a gente teve que trabalhar essa disciplina com muito vigor, com muita força mesmo. Pedro Marques. O professor René Simões falou que os técnicos brasileiros precisam compartilhar conhecimento. O Abel Ferreira, do Palmeiras, tem uma passagem, quando ele chega ao Brasil, ele conta que foi conversar com o Cícero Souza, que depois saiu do Palmeiras e hoje está trabalhando na CBF, e perguntou assim, Cícero, eu quero os livros. Aí o Cícero ficou, livros? Lá fora os técnicos têm livros. O Guardiola tem um livro, Ancelotti, lá em Portugal quase todos os técnicos têm livros. Jorge Jesus. Aí o Cícero falou, aqui no Brasil não tem técnico com livro. Aí isso depois fez com que o Abel Ferreira escrevesse o livro dele, compartilhando as experiências, metodologia de trabalho, compartilhando o conhecimento dele, né, com outros técnicos e para o universo do futebol. Também, né? O do Tele Santana. O do Tele Santana, perfeito. Ele até usa de referência do Tele Santana, mas entra naquilo que o René Simões falou. Eu ia até perguntar... tem aqui, ó, do Caos ao Todo. Esse é o livro do Coritiba, em 2007. Tem um dia que as mulheres viraram a cabeça do homem, que é da seleção feminina, e tem de Impossible Dream, que é da Jamaica. Aconselho o Abel, tem coisas boas, Abel, pode pegar. É o que eu ia falar, né? O Abel já tem boas referências aí pra dar de leitura aí no futebol brasileiro, né? Isso aí. Falando do trabalho na Jamaica, a gente conversou no Reis da Resenha com o Vampeta aquele dia, e você contou um bastidor, já que aqui é o Bastidores da Bola, que houve até uma diplomacia a sua passagem pela Jamaica, não foi? Tem uma passagem curiosa da sua chegada até a Jamaica. Ou foi no mundo árabe? Porque eu conheci a Jamaica quando eu tive com a seleção sub-20, em 1989. Eu fui fazer um jogo contra a Jamaica, outro jogo contra as Ilhas Caimãs e teria um terceiro jogo que era contra Trindade e Tobago, que acabou não acontecendo. E eu tive que ficar 12 dias, se não me engano, na Jamaica. Então eu sabia de tudo da Jamaica. Eu sabia que a Jamaica era abaixo de zero, muito mais abaixo do que o Bobsled, aquele filme do trenó no gelo, né? Então, quando o governo da Jamaica manda uma carta para o governo brasileiro pedindo um treinador para cooperação técnica em qualquer área, e eles pediram no esporte. Eu fui indicado pelo Manuel Espezin Neto, que era o dono da Academia Brasileira de Futebol, que era do João Avelange também. Aí indicaram ao ministro do exterior aqui, no Itamaraty, e o Itamaraty veio me pedindo. E eu disse, não, eu não quero, Espezin, muito obrigado, eu não quero. Para a Jamaica não tem condição. Mas aí veio o presidente da federação, né? E por jesuicidência, que é o que a gente usa lá em casa, não é coincidência, é a mão de Deus fazendo as coisas acontecerem, o Espezin viajou no dia que o presidente da federação chegou aqui. Aí ele me pediu, René, me faz um favor, eu sei que você não quer ir para a Jamaica, mas recebe os caras lá no aeroporto. Como é que eu vou saber? São 2 pretos enormes, vão estar impecavelmente vestidos de terno italiano, gravata de seda, tudo isso. Tá bom, quando eu cheguei, se eu quisesse errar, eu não conseguiria. Fui neles e disse, boa tarde, eu vim aqui a mando do professor Espezin, e o presidente era uma figura que depois batizei o filho dele, ficamos irmãos, mas no início eu odiei o cara, né? Pois é, vambora. Aí saiu andando e deixou as malas. Eu tive que carregar as malas pro cara, dos 2. Botei no carro e ele ficou perguntando o que é isso, o que é aquilo, o que é isso, o que é aquilo, o que é isso, o que é aquilo. E eu disse, uma determinada hora, esse cara vai me perguntar o que eu quero. Aí ele, na Avenida Brasil ainda, ele perguntou se eu conhecia o Professor Simões. Embora eu seja, no inglês, teacher, mas lá sempre me chamaram de professor. Professor, você tem que ser doutor, né? E eu disse, conheço. Ele conta depois, eu conto isso no livro, que ele ficou entusiasmado. Se um motorista de táxi conhece o Professor Simões, esse cara deve ser muito famoso. E onde é que ele está? Eu sei onde ele está. Onde?
do seu lado, da Avenida Brasil até Copacabana, ele ficou mudo, não falou mais. Mas chegando lá, eu disse para ele, olha, eu não quero, mas eu vou te dar 10 pontos aqui no guardanapo. Se você fizer, talvez você vá à Copa do Mundo. Se não fizer, eu garanto que não vai. Aí ele entrevistou 4 outros treinadores, porque tinha que ser ex-jogador, formado, técnico diplomado, ter passado pela seleção brasileira, ter experiência de viver no exterior e falando inglês. Naquela época eu tinha inglês muito quebrado, mas dava para se virar. E aí tinham poucos treinadores. Ele entrevistou 4 e no final ele disse, pelo guardanapo, ele disse, é você que eu quero. Aí foi uma confusão do governo brasileiro e acabou dando certo. Passagem interessante que conta René Simões aqui no Bastidores da Bola. Giovanni Chacon, sua pergunta. Foram diversas passagens que cada uma tem uma história diferente, né, no futebol estrangeiro. E aí eu fico imaginando, né, Jamaica, Trinidad e Tobago, Costa Rica, isso pra gente falar do continente americano. Aí você vai tem Catar, tem Kuwait, Irã. E eu queria entender, dentro dessas carreiras meio malucas no bom sentido, René, dessa coisa tão diversa, de tantas experiências diferentes que você teve, qual o lugar que mais te surpreendeu positivamente? Você chegou e falou assim, puta, aqui eu não vou encontrar nada. Aí você chegou e falou, opa, tem alguma coisa, os caras se dedicam, tem alguma coisinha aqui sim. E qual que é aquele que você esperava muita coisa e você falou, caraca, eu acho que não é, isso daqui eu vou ter trabalho. Se você puder contar pra gente isso daí... E cada um dele tem um ponto, né? A Jamaica, a primeira entrevista que eu dei, eu vi um jogo, né? Primeiro jogo, o Adada contra Constant Spring, foi 1-1, acabou em 55, até que o time da casa empatasse, senão não acabava, porque os campos eram cercados com uma corda e ninguém ficava atrás da corda, ficava dentro, né? O time atacava, o cara chegava para frente, o time defendia, ele chegava para trás. Então, eu disse para eles que eu me imaginava como um vendedor de sapatos. 2 vendedores foram para a China, né? No primeiro dia, ligou para o chefe e disse, você é maluco, aqui ninguém usa sapato. O segundo, depois de uma semana, disse, você é um gênio, chefe. Aqui ninguém ainda usa sapato, mas vão usar porque eu vou vender. E eu disse para eles, aqui eu vou ajudar vocês a aprenderem a jogar futebol e acabaram jogando muito bem. O Irã me surpreendeu pela qualidade técnica dos jogadores. São muito bons jogadores. O problema é a organização deles. Se eles se organizassem mais, eles seriam mais... Vê que toda a Copa do Mundo, o Irã está lá presente, não faz grandes Copas, porque eu acho que falta essa organização na federação para que tudo tenha um desenvolvimento em linha vertical, que eu tentei implantar, mas aí o Ahmadinejad tirou o presidente da federação, tirou o secretário-geral, aí voltou a bagunça que era, eu acabei vindo para o Brasil e não retornei ir para lá. Costa Rica é uma delícia de país, né? Um país que você anda tranquilamente na rua. Trinidad e Tobago é refinado, mas não tem a força interna que tem a Jamaica. E os Emirados Árabes e o Catar, interessante porque eles não têm por que brigar, né? Eles têm tudo na mão deles. Então, você não paga escola, você não paga saúde, você não paga nada. Então... A briga é você ter que estimulá-los, né, a brigar por alguma coisa. E, às vezes, alguns sheiks jogam também. Eu tive 3 sheiks que jogaram comigo. Um dos Emirados jogou 1 e jogaram 2 sheiks. Atualmente, o presidente da federação é o Ahmed, é um dos sheiks que jogava no meu time. E para comandar esses sheiks aí fica difícil, né? Porque os caras têm um poder, não, né? Absolutamente não foi, não. Um deles eu tenho uma história muito interessante, porque ele jogava muito bem, uma perninha esquerda maravilhoso, mas não rendia. E eu tinha um massagista, Jorginho, que ia na casa dele dar massagem. Aí perguntei para ele, Jorginho, o que esse cara tem? Ele disse, deu um palácio lá, mas na casa dele tem uma sala que são tudo do Barcelona, você vai encontrar, principalmente do Rivaldo, que ele é apaixonado. Eu digo, gostei dessa.
Aí no dia da pré-eleição eu fui colocando o lateral direito, e esse aqui, peguei um botão com a 10, esse aqui eu queria que ele jogasse, deixa eu ver se eu lembro um jogador, eu queria que ele jogasse que nem o Rivaldo. Quando eu falei Rivaldo, o olhinho dele brilhou, ele se encheu, esse cara começou, aquele jogo ele jogou uma enormidade. E aí no dia seguinte eu disse para ele, caramba, bela partida, que bom. Não sabia que você gostava do Rivaldo. Ele, o quê? O Rivaldo é meu ídolo, eu sonho com ele, tudo. Tudo legal. E ele usava uma cocheira, porque ele teve há 3 anos atrás uma distensão e tinha aquele amuleto ali, né? Aquela bengala. Eu disse, mas eu nunca vi o Rivaldo com cocheira. Ele falou, é mesmo. Ele tirou e jogou demais. Foi o melhor jogador do campeonato naquele ano. Então, coisas que você tem que entender a cabeça, como você vai atingir o jogador. Muito bacana, histórias curiosas do futebol, né? Guilherme Nápoles. René, o Boni até citou que você teve algumas passagens como dirigente aqui no futebol brasileiro, Flamengo, Vasco da Gama, e você teve uma passagem pelo São Paulo em 2012 como diretor da base. E aí eu sou crescido em Cotia, ali na cidade de Cotia, e eu conheço bastante um pouco de dentro do São Paulo e conheci, inclusive, a escola onde os meninos que jogam em Cotia estudavam. E alguns cresceram comigo, o Éder Militão, o Antony, enfim, Luiz Araújo, jogadores que hoje são referências no futebol brasileiro e também mundial, no caso do Militão, por exemplo. Eu queria saber de você como era na sua época e a importância do São Paulo também priorizar a criação desses meninos, porque são muito poucos que vão vingar no futebol, seja no São Paulo ou em outros grandes clubes do futebol brasileiro, a maioria deles acaba esquecidos. Então, o São Paulo também dá essa prioridade para a formação pessoal e estudos para os atletas. Eu queria saber de você a importância e como era na sua época essa questão. Olha, a minha vida toda eu analiso muito o que eu fiz, o que eu faria diferente. Isso não me pesa porque eu fiz o tamanho que eu tinha. Então, o tamanho que eu tenho hoje são 2012, são 13 anos depois, né? Eu tinha naquela época, talvez o maior salário do cargo que eu tinha era meu. E o presidente é aquele presidente que fala... E eu acabei dizendo para ele algumas coisas que ele não queria ouvir. Não querendo ouvir, ele guardou aquilo e depois, no final, como um trabalho estava sendo muito bem feito, muito bem feito. Nós fizemos um trabalho, um planejamento no São Paulo excepcional, que agora está muito melhor. Eu visitei, sentei com o Biasotto, que é o diretor lá, e está espetacular. Eles aprimoraram, mas aprimoraram de uma forma assim excelente. O Biasotto é muito bom. São Paulo faz um trabalho muito bom em Cotia. E a gente tinha que fazer algumas coisas lá que não eram feitas. E eu comecei a pegar no pé e queria diminuir, talvez tenha sido o meu grande erro, diminuir o que se gastava. Nós fizemos um levantamento com o pessoal da pedagogia e da metodologia e jogadores de São Paulo, onde é que estavam os jogadores? Aí fizemos um mapeamento e ficava muito mais barato a gente atacar esses jogadores de São Paulo do que você ir para Manaus, como mandava, e trazia às vezes 7, 8, aí vinha o garoto, às vezes vinha o empresário, às vezes vinha o pai ou a mãe, gastando passagem, botando num hotel e depois dispensando. Então, quando eu comecei a ver tudo isso, eu fiz um levantamento que a gente ia economizar muito dinheiro. Mas só que você economiza esse dinheiro que sai do clube, mas deixa de entrar no bolso de alguém. Quem era o dono do hotel, quem era o dono do transporte, quem era o dono da agência de viagem, quem era o dono da alimentação. Então, tudo isso incomodou. Eu mexi com algumas áreas que incomodou, e isso foi chegar a um ponto do Adalberto sentar comigo e dizer assim, o presidente, o Juvenal, quer que você não brigue com ele. Eu digo, eu não brigo com ele. Eu não posso desonrar o meu papel aqui dentro. Eu recebo muito para ficar calado diante das coisas que acontecem. Eu tenho que falar. E aí, não, mas aí... Eu digo, olha, eu vou para Cotia, vou pensar e te falo. Aí liguei para ele e disse, olha, pode deixar que eu peço demissão. Não precisa me mandar embora não, porque eles tinham que justificar por que me mandar embora.
Aí ele disse, mas nós vamos pagar como se você tivesse mandado você embora. Por mim. E 3 dias depois eu recebi absolutamente, um dos poucos clubes que eu recebi tudo imediatamente foi o São Paulo. São Paulo é um lugar assim, adorável para você trabalhar. O nível de excelência que o São Paulo sempre pregou, na minha época, era um negócio absurdo, absurdo. Mas eu hoje talvez tivesse ficado lá 10, 12 anos se eu tivesse a cabeça de hoje. Mas naquela época eu era muito mais apressado. Tem uma coisa que aos 30 já Taíde diz, que o homem nasce incendiário e morre bombeiro. Hoje eu sou comandante de brigadas, mas naquela época eu era bombeiro. Bombeiro não, era incendiário. Até aproveitar, Boni, René, aqui na Jovem Pan eu faço a cobertura do dia a dia do São Paulo, né? E até para você... você contou bastante desse bastidor, né? Já que esse é o nome do programa, esse bastidor dessa sua passagem no São Paulo. E eu senti já que você mencionou o Irã, você falou que saiu por conta da organização, não gostou muito quando trocaram tudo, que estava indo para um caminho certo e acabou mudando tudo. E essa parte organizacional parece que te incomoda muito quando não feita de uma maneira correta, de uma maneira certa, daquilo que deve ser feito. No São Paulo, você sente que faltou então isso? Essa parte organizacional foi o grande problema para uma continuidade. E imaginando que o São Paulo era referência na base naquele momento. Se tivesse feito da forma correta, você acha que seria disparado no Brasil o clube que mais revelasse, mais teria formado jogadores? Não tenho a menor dúvida. A gota d'água que fez eu explodir, um dia quando eu cheguei em Cotia, estavam lá 11 jogadores para sub-20. 11 jogadores. Eu disse, quem são esses jogadores? Não, o presidente mandou incorporar esses jogadores. Aí eu disse, estou indo para casa. Aí veio o auxiliar direto do presidente, ainda não faça isso, vamos com calma, vamos analisar primeiro. Eu digo, cara, isso é absurdo, não faça isso. Meu contrato era de 8 anos no São Paulo, não tinha prazo lá, mas o acordo nosso era de 8 anos. Eu digo, tá bem, deixa eu analisar esses 20. Tinha um jogador que era do Madureira, eu liguei para o Nelson Rosa Martins, né, que foi jogador e técnico. Nelson, Madureira aí, fulano de tal. Eu disse, René, isso aqui foi dispensado do Madureira. Legal. Jogador dispensado do Madureira vem para a sub-20 do São Paulo. Aí tinham 2 jogadores que eram do Vitória, qual é o time do Espírito Santo? Tem o Vitória do Espírito Santo também. O Vitória tinham 2 jogadores, nascidos no mesmo ano. E aí eu fui fazer o levantamento. Não tinham sido campeão na sub-17, não tinham sido campeão na sub-20, não tinham jogado no profissional. Eu digo, se fosse um só, talvez a gente imaginasse. O cara não deu sorte, mas 2 do mesmo ano aqui. E aí, todos esses jogadores foram jogados em cima do treinador, coitado do treinador. Já tinha dificuldade. Com tantos jogadores, aí teve um jogo que eles perderam para o Curitiba no Paraná e perderam para o Curitiba em casa. E aí, quando chegou num jogo, o presidente me perguntou o que eu achava do treinador. Eu disse, olha, presidente, a culpa não é do treinador, a culpa é sua. O senhor enfiou lá, é que meus auxiliares viram. Eu digo, manda todos eles embora, então, os seus auxiliares, os seus olheiros, porque o que eles fizeram é um absurdo, não vai vingar eu garanto para o senhor. E não vingou um jogador daqueles. Todos foram só despesa para o São Paulo. E aí ele ficou muito irritado, começou a gritar demais. Eu até calei a boca, porque eu disse, ele vai acabar passando mal aqui. É um senhor, né? E calei a boca. E foi quando o Adalberto, no dia seguinte, conversou comigo. Ele disse, se o presidente está insatisfeito comigo, deixa eu ir embora. Não atrapalharam. Mas foi com o coração partido, porque era um trabalho exuberante, bonito, todo mundo integrado ali. Estava sensacional, sensacional. René, antes, o Pedro vai perguntar também, mas aproveitando esse assunto que tá muito bom, inclusive,
no Brasil, você acredita não só o São Paulo, mas o São Paulo também. Você acha que esse método ainda continua existindo com muita frequência de sabe, pegar ali o empresário amigo, tem uma indicação do jogador, vai lá, puxa pra base e dá uma chance no clube grande. O cara nunca foi nada, nunca teve um grande destaque, aquele jogador do nada pinta num clube grande. Você acha que isso ainda é um método no futebol brasileiro? Ainda existe, não são todos os clubes, né? Você agora tem o Head Scout, né? É o cara que faz toda a pesquisa, então isso aí a tendência é diminuir bastante isso. Mas terminar, nós estamos no Brasil. Estamos no Brasil, lamentavelmente sempre vai ter um cara aqui, o outro ali, mas a tendência é diminuir, E outra coisa que eu me batia muito é a permanência dos treinadores. Tempos áureos do futebol, você sabia os nomes dos treinadores do juvenil e dos júniores. Você sabia que eles duravam 5, 6, 7 anos. E agora toda hora troca. E por que troca? Por algumas razões. Primeiro, eles não pagam os salários condizentes para os treinadores. Eu acho que o salário tinha que ser altíssimo para esse cara cuidar só da minha formação. Ali está o meu dinheiro. Ali eu vou fazer muito dinheiro e eu pago muito pouco para ele. E aí, quando vai profissional, eu pago ao técnico profissional milhões e milhões e pago os cruzeiros, centavos, sei lá, o dinheiro nosso real, né? Paga pouco para eles. Então, a gente tinha que mudar essa estrutura e deixar que o Head Scout cuide de todos os jogadores, não só da equipe profissional, mas de baixo também, porque aí você tem alguma coisa com dados, com fundamentos. Por exemplo, nós fizemos os quartis, quando fizemos o primeiro levantamento, eu fiquei assustado. A maioria dos nossos jogadores eram jogadores de primeiro quartil, é o cara que nasceu em janeiro, fevereiro ou março. Então você imagina o cara que nasceu em 2010, em janeiro, fevereiro ou março, com o cara que nasceu em 2010, que nasceu em outubro, novembro ou dezembro. Ele tem 1 ano a mais do que ele. Ele cresceu mais, ele é mais forte, o cognitivo dele é melhor. Tem tudo isso. Então, faz a diferença. Daí eu ter acabado com o treinamento em campo grande, era só campo curto. Porque quando vai para o campo grande, quem tem mais força, mais velocidade, vai ganhar. Agora, quando for no curto, quem tiver mais habilidade vai levar. Então, eram coisas detalhadas que a gente estava fazendo. Nós montamos o curso para os treinadores e agora tem a Escola de São Paulo, que bate palma. São Paulo montou uma escola agora para desenvolvimento integral de executivos, de treinadores, todo mundo. Naquela época era a primeira, nós tínhamos e o PSV na Holanda tinha. Agora tantos outros devem ter. Pedro Marques. Na época, realmente saiu na mídia que a demissão de um técnico da base teria sido o estopim da sua saída do São Paulo. Você se arrepende do que se passou com o Juvenal Juvencio e a diretoria do São Paulo na época? Não foi a diretoria, não. Foi só com o Juvenal mesmo. Juvenal mesmo. Entendimento. Eu me dava muito bem com o Adalberto. Muito, muito bem. Sempre uma conversa tranquila. Porque eles queriam me contratar como diretor técnico geral. Eu disse, no profissional, só daqui a 4 anos. Deixa eu arrumar 4 anos aqui. Depois, os outros 4 anos, a gente faz a ligação. Foi só o Juvenal que fez coisas maravilhosas para o São Paulo, mas depois ele chegou uma época que é desagradável, porque é uma pessoa que já não está mais aqui com a gente, ele passou a ter as ideias que eram excelentes, mas em algumas delas eram extremadas. E eu tinha por obrigação contestar essas ideias. E eu podia ter ficado quieto, um salário maravilhoso, tratamento. Eu fui para Barcelona, passagem de primeira, tinha tudo. Eu não botava a mão no bolso para nada. Eu morava lá em Cotia, né? E o tratamento, que é nutricionista, cozinha, é um tratamento de São Paulo, é padrão São Paulo de qualidade, é um padrão altíssimo. Então, não foi com a direção, foi com o Juvenal. E eu hoje faria diferente? Faria. Eu trabalharia com ele de uma forma diferente, porque ele tinha boas ideias, era só você encaixar
pelo método mais correto, fazer as coisas e deixar que todo o mérito fosse dele. Você fazia o que ele queria sem fazer o que ele queria, mas fazendo e ele achando que era tudo dele. É isso que tinha que ser feito, porque ele era muito grande no São Paulo, né? Ele ganhou tudo. Então, tem um pedaço meu aí também que teria que ter feito diferente. Professor René Simões é o nosso convidado desta semana no Bastidores da Bola. Eu queria falar com o senhor também sobre CBF no geral, seleção brasileira, o futebol feminino que vai receber uma Copa do Mundo aqui no Brasil em 2027. Mas antes, dando esse contexto do que vem acontecendo nessas últimas semanas, a gente teve recentemente a reeleição do Edinaldo Rodrigues por aclamação, 100% dos votos, unanimidade. Poucos dias depois, a publicação de uma matéria bastante importante da revista Piauí, falando sobre esses bastidores da CBF, sobre alguma das manobras e polêmicas que marcam essa gestão do Edinaldo Rodrigues na Confederação também. E eu queria saber de você, como alguém que passou pela CBF em categorias inferiores da seleção brasileira, que passou pela seleção feminina também, como o senhor vê essa situação hoje do futebol brasileiro, da Confederação Brasileira de Futebol? Também, claro, como isso reflete na seleção brasileira. A gente vê talvez o pior momento do futebol na seleção brasileira, do futebol masculino na seleção brasileira, sofrendo nas eliminatórias sul-americanas, pensando na Copa de 2026, sem treinador até esse momento, depois da demissão do Dorival, a saída do Ramon Menezes, que ficou algum tempo interino na seleção principal, o Fernando Diniz, que passou também pouquíssimos jogos como interino, e agora o Dorival, que um ano depois do início do seu trabalho acabou sendo mandado embora. Então, como você vê essa situação da CBF hoje sob o comando do Edinaldo Rodrigues e, claro, como isso reflete também na seleção brasileira, você como alguém que passou por dentro ali da CBF, René? Eu acho que você tem que ter pessoas que tenham vivido. Eu, por exemplo, tenho me batido muito na presença do Evandro Mota na seleção. Evandro Mota é o mental coach e é um cara absolutamente fenomenal. E ele viveu essa experiência de estar 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Foi em 94. Foi ele que fez todo o trabalho mental com os jogadores e ele aproveitou, eu estava até assistindo um pouco os comentários sobre o Ayrton Senna, né? Vai fazer 31 anos, se não me engano, que ele faleceu agora, e pegar alguém que tenha tido essa vivência. Foi o Evandro Mota. Então, quando o pessoal perguntou para mim, René, você é a favor do Jorge Jesus vir para a seleção brasileira? Eu disse, olha, antes eu não era, porque nunca um treinador estrangeiro ganhou o título de campeão mundial. Sempre foram treinadores locais. Se é da Alemanha, é alemão, se é da Itália, é italiano, se é da Argentina, é argentino, se é da Inglaterra, é inglês, se é francês, e Brasil era brasileiro. Nunca aconteceu. Então, nós vamos, colocando um treinador estrangeiro, ter que quebrar um tabu, uma estatística muito difícil de ser quebrada. Mas, para ter o Evandro Mota, eu até aceito, porque o Jorge Jesus é um treinador excepcional. Agora, tem que ter alguém do lado dele que diga para ele, olha, a seleção é assim. O que acontece, tanto no caso do Fernando Diniz, que é excelente, que o Dorival é excelente, eles não tiveram tempo de maturar. Como o Mano, no melhor momento do Mano, que foi depois das Olimpíadas, demitiram o Mano. O Mano já estava começando a entender o que é trabalhar numa seleção. Trabalhar numa seleção é muito diferente de trabalhar num clube. Porque você acaba um jogo, você vai dormir já pensando o que você vai fazer amanhã, quando você acordar. Na seleção, você vai fazer daqui a 2 meses. Então, como é que você vive esses 2 meses, esse período? Então, é preciso que você saiba como funciona. Quando você joga e você vai dar uma entrevista, você tem pessoal de São Paulo com uma cabeça, pessoal do Rio com outro, do Bahia do outro, Ceará. Então, você tem várias diversidades ali que você tem que saber como lidar na hora de responder, na hora de integrar, na hora de explicar convocação. Então, o que acontece? O presidente, está faltando ao presidente alguém do lado dele diz assim, eu conheço de seleção, eu conheço de CBF, eu conheço como as coisas funcionam.
Por quê? Todo mundo é estreante. Se todo mundo é estreante, qualquer coisa pode acontecer, até dar certo. Até dar certo pode acontecer. Mas é tudo aquela de você tentar. O Evandro Mota tem um ditado que eu gosto muito. Ele fala que nós temos os astronautas e os astrônomos. Os astrônomos estudaram, aí vão lá tentar para ver se dá certo. Os astronautas já receberam instruções, já foram lá e falam daquilo que pode dar certo ou não dar certo. Eles têm a garantia, eles não estão no ensaio e erro, eles têm a garantia de que assim pode dar certo. No futebol, sempre pode dar errado, mas pelo menos eles já sabem o que fizeram. Então, o que eu acho que falta à CBF é de ter pessoas que tenham realmente experiência de seleção, de CBF, de lidar com o Brasil inteiro, como fazer essas observações, não é fácil, como lidar com esses comentários de que o treinador não é ele que convoca. Eu tenho uma história, em 87 eu fui dirigir a seleção de Toulon. Recebi um telefonema do Carlos Alberto Silva, que era o técnico da seleção de cima. Eu disse, pois não, professor, o que o senhor quer? René, eu precisava de um favor, professor, estou aqui para trabalhar para o senhor. Eu queria que você convocasse esse, 3 jogadores. Eu digo, já está na lista, professor. Agora, só uma pergunta. O senhor quer que eu observe o desempenho deles ou é para o senhor dar jogo para eles? Não, eu quero que você observe o desempenho deles. Eu digo, então eu já sei que eu tenho o Tafarel no meu grupo, que é melhor do que esse que o senhor me deu. Eu tenho o André Cruz no meu grupo, que é melhor do que esse que o senhor me deu. E tenho esse aqui, que o senhor me deu, eu não sei, vou levá-lo. Conclusão, o Tafarel e o André Cruz foram convocados por ele. 3 meses depois, eu tive escutar um dirigente dizendo para alguém que o Tafarel e o André Cruz tinham sido convocados por indicação dele e pressão dele. Eu disse, mas isso não é verdade. Não importa, já falei. Professor René Simões, já estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista aqui no Bastidores da Bola. Última pergunta é do nosso Guilherme Nápoles. René, é muito difícil a gente lembrar de você nos últimos 15 anos e não falar do episódio envolvendo o Neymar, quando você disse que naquele momento estaríamos criando um monstro. E você já disse em algumas ocasiões, é claro, que você disse aquilo para educar o Neymar. E também já disse em outros momentos que em qualidade técnica ele se compara até mesmo a Messi e Cristiano Ronaldo. O que o senhor acha que faltou para o Neymar de fato atingir esse nível no futebol mundial, o nível de bola de ouro, o nível de ser campeão do mundo com a seleção brasileira? Faltou o segundo D. Eu tenho certeza que ele tem o desejo, mas ele não decidiu o que ele ia fazer. Então, se ele tivesse decidido que ele ia ser campeão do mundo, que ele ia ser o primeiro do mundo, ele não tem dúvida que ele poderia, porque o repertório dele é maior que todos. Eu não vejo um jogador no mundo todo que tem o repertório dele amadurecido. Então, ele poderia ter sido já campeão do mundo número 1. Faltou o D da decisão. Ele não decidiu, a vida está boa para ele e ele tem que fazer o que ele quer. Ele está feliz da vida dele, está tudo bem. Eu, particularmente, lamento, porque eu vejo qualidades. Eu vejo ele, o repertório dele é igual ao do Ronaldinho Gaúcho. E só para a gente fechar então, professor, o Dorival Júnior, nessa última data FIFA, ele disse que montou o time para o Neymar, que acabou sendo cortado por conta de lesão que ele sofreu com a camisa do Santos. A seleção brasileira tem que depender do Neymar ainda para a Copa do Mundo de 2026? Não sei se tem que depender, mas é um jogador excepcional, como o Messi. A seleção argentina é montada para o Messi. O Barcelona, em determinado tempo, foi montado para o Messi. O Messi jogava lá na frente, aí quando o time começava, ele vinha aqui atrás e saía jogando. Quando o time estava pressionando, ele estava lá na frente, tranquilo. O time foi montado para ele jogar e ser campeão do mundo, e acabou sendo. Eu não vejo problema nisso. Agora, eu preciso que ele esteja muito bem de cabeça, de compromissos e fisicamente. Se tiver, não vejo problema nisso, não. Professor René Simões, o convidado desta semana do Bastidores da Bola, com um currículo espetacular na elite do futebol brasileiro, também no futebol internacional, medalhista com a seleção olímpica feminina em 2004, Atenas, foi o nosso convidado. René, agradecer demais pelo convite, por estar aqui e participar do nosso papo aqui no Bastidores da Bola. Um abraço para você.
Um abraço para vocês, que Deus abençoe a todos vocês aí. E está chegando o dia aí de comemorar o Ayrton Senna, né? Foi um ídolo. Precisamos de mais ídolos que sejam exemplos de comportamento, de dedicação. Um abraço. René Simões foi o nosso convidado essa semana. Aqui agradeço também Guilherme Nápoles, Giovanni Chacon, Pedro Marques e, é claro, a você que nos acompanhou aqui no Bastidores da Bola neste sabadão. Ainda tem muito futebol pra gente abordar aqui na programação da Jovem Pan. Você fica ligado com a gente e semana que vem a gente volta também com mais uma edição aqui do Bastidores da Bola. Mais um papo muito legal com as figuras ilustres do futebol brasileiro. Um abraço. Bastidores da Bola. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.